cada bobina... Eita. Tá travando aqui. Então, no motor monofásico, cada bobina funciona com quantos volts? Vocês lembram? Quantos volts que funciona? 110. 110. Isso aí. Então, cada bobina funciona com 110 volts, ou 127. No motor monofásico, ele tem uma numeração. Vocês lembram de cabeça qual que seria a numeração? Aqui seria a bobina 1, 2, 5, 3, 4 e por último 5, 5 6. e 6. Eu tava falando só da parte de cima. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que está faltando na bobina 5 e 6 do motor monofásico? Tá faltando alguma coisa aqui em cima, né? A chave e o capacitor. Isso mesmo. Seria a chave centrífuga. E a função dessa chave centrífuga é quando o motor atingir a velocidade nominal, desligar essa bobina. E a bobina 5 e 6 chama-se a bobina... Essa aqui seria a principal ou auxiliar? A bobina 5 e 6. Auxiliar, né? A auxiliar. Isso aí. Então, essa aqui é a bobina auxiliar. E a outra é a bobina principal. Tá. Então, o motor lá, quando você vai dar partida no motor, quando você manda uma tensão no motor, funciona todas essas bobinas, né? Quando o motor atinge a velocidade nominal, fica apenas 2 bobinas. E qual bobina que determina a rotação do motor? A bobina auxiliar, né? Então, conforme você liga a bobina auxiliar, é que você determina a rotação do motor. Então, para inverter a rotação do motor, você inverte a bobina auxiliar. Beleza, pessoal? Inverte a bobina auxiliar. Se for para fazer uma ligação em uma rede 127, liga todas as bobinas em paralelo, né? Porque paralelo mantém a tensão. Ah, professor, e agora? Aqui é neutro, aqui é fase, ou aqui é neutro e aqui é fase. O que vocês acham? Tanto faz. Tanto faz, né? E se eu inverter aqui vamos supor, aqui é fase, aqui é neutro, depois aqui é neutro, aqui fase. Será que inverte a rotação do motor se eu inverter as fases? Sim. Não inverte. Por que não inverte? Porque quem Só que inverte determina... na última bobina. Isso, é a última bobina. Então veja que aqui é questão de prova, né? Então veja, se você inverter aqui, vou jogar neutro ou fase, não vai inverter a rotação do motor. Falei só para ver se o senhor estava esperto. É só para ver se vocês estão espertos aí. Então, o que inverte a rotação do motor é a última bobina. Por que confunde aqui, ó, se eu inverter aqui as fases? Porque no motor de corrente contínua, vamos supor, se você mandar positivo e negativo, vai em um sentido. E negativo e positivo, se você inverter aqui a polaridade, aí sim inverte a rotação. Mas isso é no motor de corrente contínua. No motor de corrente alternada, pode inverter a tensão aqui o quanto você quiser, né? Porque não vai inverter a rotação. Então, tem que inverter a última bobina. Nas aulas práticas, eu falo pro pessoal lá,
Agora, invertam a rotação do motor monofásico. Aí eles vão lá, invertem as fases. Ô, professor, não inverter a rotação. Tem que inverter a última bobina. Beleza? Então, essa aqui seria uma ligação para uma rede de 127 volts, 110 volts. Tá. Agora no motor. Observe, é um motor monofásico também. Vou fazer uma ligação agora em uma rede 220 volts. E agora? Ô, professor. Oi? Tem alguém com o áudio ligado, não dá para escutar direito, Calma aí. professor. Aí, já era. Beleza. Beleza? Já era. Tá, agora vamos fazer novamente a numeração das bobinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vai ser uma rede 220 volts. R e S. Agora, como todas essas bobinas têm uma tensão de 110 volts, nós temos que fazer uma ligação aqui mista, né? E agora, como que seria a ligação para uma rede 220? Alguém lembra? Como que seria a ligação? É 1 no 3. Fica o 1 e o 4. Isso, fase no 1. E a fase S no 3. Não, é no 4. Eu quis dizer o número 1 no 3. Não é o 4? No 4. Isso aí. E agora, imagina que tem que fazer uma ligação em série. No 2, isso aí, ligação em série. Ó, observe que tá uma ligação em série, ó. Então aqui vai ter queda de tensão nessas duas bobinas. E se sobrar a última, liga em paralelo. É isso. Ligação no motor 220. No motor monofásico. Tá. Inverteu aqui as fases? Inverte a rotação? Não. Não inverte a rotação. Também, para inverter a rotação, inverte a última bobina. Certo, pessoal? Então seria isso. A revisão seria a parte mais importante. Tá, agora vamos para a aula de hoje. Então nós paramos lá no motor trifásico. Esse sim é legal. O que seria um motor trifásico? É basicamente igual um motor monofásico. A única diferença é que no motor monofásico a indução das bobinas era, vamos supor, quer ver que a indução do outro motor o motor elétrico trifásico, monofásico. O motor monofásico são ligados. Cadê que me fugiu a palavra? Aqui, ó. O motor monofásico não possui um campo girante, como os motores trifásicos, né? Então é um campo pulsante. Então no motor monofásico é um campo pulsante. Por ser um campo pulsante, necessita do capacitor, beleza? Por ser um campo pulsante. Agora nós vamos falar sobre o motor trifásico. No motor trifásico não tem capacitor. Por que não tem capacitor? Porque é um campo girante. Por isso que não necessita de um capacitor. E por esse motivo
é aconselhável utilizar o motor trifásico a partir de potências acima de 2 kW. Beleza? Então, esse motor trifásico, ele é mais usado na indústria, né, quanto no ambiente doméstico. E a utilização do motor trifásico é aconselhável a partir de 2 kW, né? Não é uma restrição. Aqui agora minha potência vai ser acima de 2 kW. Agora vai ter que ser, vamos supor, abaixo de 2 kW. Você pode também utilizar o motor trifásico, né? Tá. O motor de indução trifásico apresenta vantagem em relação ao monofásico, como o arranque mais fácil. Esse aqui é o principal, ó, pessoal. Ruído menor. Nossa, vocês vão ver na aula prática que é muita diferença o ruído, o barulho do motor monofásico para o trifásico. O custo é mais baixo, então ele é mais em conta do que um motor monofásico. Potências superiores a 2 kW. No motor monofásico não tem potências acima de 2 kW. E esse motor trifásico ele tem uma padronização. Então o motor trifásico vai ter de 220, 380, 440, 660 e 760. É como fosse o motor monofásico, né? Porque o motor monofásico ele é 110, 220. E agora o motor trifásico vai ser 220, 380. E também ele vai ter 3 bobinas, e depende da ligação das bobinas que você vai definir qual que vai ser a tensão alimentada no motor. Tá. Esse aqui é o desenho de um campo, não é um campo pulsante, né? É um campo girante. Aí ele fica girando. Um campo girante. Esse aqui é outro que seria basicamente aqui seria no meio o rotor. O rotor é que gira, rotor. E nas partes, esse aqui que seria um redondo, seria o estator. É que fica as bobinas. Então observe que no rotor a polaridade é fixa. Então aqui sempre vai ser sul e aqui sempre vai ser o norte. E o que inverte a polaridade são as bobinas. Então, por isso que conseguem girar o rotor. Como fosse um ímã. Tá. Mas no motor trifásico, nós temos motor síncronos e motor assíncronos. Tá. Mas o que é isso? Síncrono e assíncrono. Síncrono, relembramos, vem na cabeça de sincronismo. Tá, mas o que é sincronismo? O que vai estar entre sincronia? Tá. Os motores síncronos são motores de velocidade constante, proporcional à frequência da rede. Tá. Então, proporcional à frequência da rede. Então, tem proporções. Se eu aumento a velocidade da rede, se eu aumento a frequência da rede, aumenta a velocidade. Aumenta a frequência, aumenta a velocidade. Então, os polos do seu rotor seguem o campo girante imposto no estator. Meu Deus do céu. Pela alimentação trifásica. O que está falando aqui? Ele está falando que, vamos supor que aqui é o estator, esse aqui é o rotor, né? O rotor aqui gira. Vou fazer mais bonitinho aqui no rotor. O rotor aqui gira, pessoal. Aqui é o rotor. Daqui é o eixo do motor. E aqui seria o estator. O estator é onde fica as bobinas. Tá. Então o rotor gira. Né? E quando... Só que também tem o campo magnético em volta desse rotor. Que seriam as linhas de campo. Então, o que está dizendo aqui
esse dizer aqui em cima? Ele está falando o quê? A velocidade do campo, é igual à velocidade do rotor. Isso que seria um motor síncrono, que tem sincronismo. Então, velocidade do rotor igual do campo girante. Então, velocidade do rotor igual campo girante. Campo girante. Seria a mesma coisa, ó. Esse aqui é o campo. O campo está girando. E o rotor é o lápis. Então, eles vão girar em sincronismo, com a mesma velocidade. Assim, a velocidade do rotor é a mesma do campo girante. Basicamente, o motor síncrono é composto por um campo girante e um rotor de bobina. Aqui não é mais uma explicação mais aprofundada aqui. Mas o que você tem que gravar na cabeça? Que a velocidade do rotor é igual ao do campo girante. Essa tensão de excitação gera um campo estacionário no rotor, interagindo ao campo girante, produz um conjugado. Então, ó, pessoal, marquem isso no caderno. Conjugado é igual a torque. Porque vamos ter muitas pronúncias que eu vou falar conjugado, mas o conjugado é igual a torque. O que é torque? Aí, torque é a força que o eixo do motor gera em cima de uma carga. Então, isso que seria torque. Tá. O maior conjugado que o motor pode fornecer está limitado pela máxima potência. Tá, então, o que está dizendo aqui? Que esse motor síncrono, o ruim desse motor síncrono é que, caso você aumente muito o torque, o motor vai acontecer vai parar o motor, vai parar o eixo. Então, tem um torque específico para esse motor, né? Para ele não perder o sincronismo. Então, se ele perde o sincronismo do estator com o campo girante, o motor para. Já no motor assíncrono, é meio diferente aí essa parte aí. Aqui está uma simulação. Seria do inversor de frequência. Então, o inversor de frequência são vários, se não me engano, são vários MOSFETs, que esses MOSFETs vão fazendo o chaveamento e eles vão polarizando cada bobina aqui. Então, isso que, para você ligar um motor que seria síncrono, sempre tem que ser com tem que ser com servomotor. Então, para você ligar um motor síncrono, sempre é com servomotor. Tá. E você tem como calcular a velocidade do eixo do motor. E como que você faz isso? Como que você calcula a velocidade do campo e do eixo do motor? Então, para você fazer esse cálculo a velocidade síncrona do motor, nós vamos usar essa seguinte fórmula aqui, que seria o NS rotação síncrona, que seria em RPM, 120 vezes a frequência da rede, divididos por 2P. Só que nós podemos cortar aqui esse 2 com 120 e vai ficar 60 vezes frequência vezes P. Esse 60 aqui, pessoal, ou seria esse 120, ele vem da defasagem entre as bobinas, que seria entre 120 graus. A mesma coisa lá do sistema trifásico, a ligação estrela-triângulo, que as fases estão defasadas em 120 graus. Por isso, desse 120. Então, tem que ficar muito esperto que essa fórmula, esse P aqui, seria número de polos no motor. Cadê aqui, ó? O P, ó. Número de pares de polo. Então, um par é duas bobinas.
Tá, vamos fazer uma suposição. Vamos supor que o motor tem... Vamos supor que o motor tem um par de bobina. Um par de bobina. Está ligada em uma frequência, em uma rede de 60 Hz. Qual que vai ser a velocidade desse motor? Então vamos calcular lá. Vai ser NS, que seria a rotação síncrona, é igual a 60 vezes a frequência, 60 Hz, divididos pelo número de pares de bobinas, que seria um par. Vai ficar 60 vezes 60, 3.600 RPM. Então, vou falar para vocês calcularem aqui duas velocidades aqui de motores. Aqui, ó. Vamos supor que você tem... Você vai ligar sempre... Você vai ligar um motor em uma rede de 60 Hz, tá? Esse motor vai ter 4 bobinas. E você quer saber qual que é a velocidade síncrona. Né? A velocidade síncrona. Quer saber a velocidade desse motor. Então a fórmula é velocidade síncrona é igual a 60 vezes a frequência divididos pelo par de bobinas. Claro, seria... O monitor de TV lá tem 60 vezes, né? Sim, seria essa mesma coisa aí. O que é? Esses 60 Hz aqui, que a tensão varia, vamos supor, em um segundo. Essa onda aqui, esse ciclo, né? Em um segundo, vamos supor, para explicar de uma forma mais fácil, vamos supor que tem uma lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada, em um segundo, pisca 60 vezes. Isso que é a frequência. Se fosse 1 Hz, em um segundo, essa lâmpada pisca uma vez. Então, você vai conseguir observar que essa lâmpada está piscando. Por quê? Em um segundo, ela piscou uma vez. Se fosse 2 Hz, em um segundo, ela piscou 2 vezes. Se fosse 60 Hz, ela vai piscar muito. Porque o nosso olho não vai conseguir... Oi? No caso do 1 segundo, ela vai ficar meio segundo apagada e meio segundo acesa. Isso, meio segundo apagada e meio segundo acesa. Isso mesmo. Exatamente. Então, isso que seria a frequência, né? Seria a mesma coisa da TV lá, que está escrito 60 Hz, que os LEDs lá atrás da TV vão estar oscilando 60 vezes por segundo. No caso da TV, o monitor 144 Hz, dá uma diferença de resposta. Isso na TV pode ser alguma coisa de qualidade que a tela tem vários MOSFET, né? Então a tela tem várias janelas. Mas seria basicamente isso aí. Tá. Então já falaram lá a resposta. 1.800 RPM. Então vamos calcular. Vai ser NS é igual a 60, é fixo. Esse 60 é fixo. O que sempre varia é a frequência e o número de par de bobinas, vezes 60 Hz, divididos pelo número de par de bobinas.
Tem quantos pares aqui de bobinas? 2. 2 pares de bobinas. Então, 60 vezes 60, 3.600, divididos por 2, isso é igual a 1.800 RPM. 1.600 RPM. Tá, e vamos supor que você fez essa... Você pegou esse motor, né? Observa que esse motor aqui no Brasil, ele vai rodar com uma velocidade de 1.800 RPM. E vamos supor que você foi lá no Paraguai. E no Paraguai 50 Hz. Qual que vai ser a velocidade síncrona do motor? Então vai ficar NS 60, que é fixo, vezes a frequência da rede, que agora é lá no Paraguai, 50 Hz, divididos pelo número de par de bobinas, 2 pares, né? Que é igual. Faz lá na calculadora. 60 vezes 50, 3.000, divididos por 2, 1.000. Vamos lá, 60, vamos lá, 60 vezes 50, 3.000 divididos por 2, vai dar 1.500. 1.500 RPM. Isso aí, 1.500. Então, chegaram a observar, pessoal, que se você ligar um motor aqui no Brasil e for ligar o mesmo motor lá no Paraguai, ele vai diminuir a velocidade. Tá. E agora vamos supor. E se eu aumentar as bobinas? Então aqui todos os motores são 60 Hz, tá? Só que agora esse motor vai ter 4 bobinas, nós já calculamos aqui. Vou fazer uma tabela aqui, ó. Bobinas e RPM, que seria a velocidade. Então vamos por um motor com 2 bobinas, 4 bobinas, 6 bobinas e 8 bobinas. Tá. Então já vimos que o motor com 2 bobinas é 3.600 RPM. O motor com 4 bobinas é 1.800 RPM. E um motor com 6 bobinas, qual que seria a velocidade, pessoal? INS igual a 60, que é fixo, vezes a frequência da rede, que é fixa a 60 Hz, divididos pelo número de pares de polos. Então aqui vai ser número fixo, né? Sempre vai ser 3.600 aqui em cima, porque a frequência sempre vai ser 60 Hz. E o que vai mudar sempre é o número de pares de bobinas. Então, ó, um motor com 6 bobinas vai ficar 3.600 divididos por 3, 1.200 RPM. 3.600 divididos por 8 bobinas, só que aqui não vai 8, seria 4, só relembrando que aqui é o número de pares, vai ficar 900 RPM. Então, o que podemos concluir, pessoal? Que quando você aumenta a quantidade de bobinas, diminui a velocidade do motor. Então, a velocidade síncrona. E se você diminui bobina, aumenta a velocidade. Aumenta a bobina, diminui a velocidade. Beleza? É inversamente proporcional.
Meio esquisito, né? Mas seria dessa forma aí. Beleza. Seria isso que que essa tabela está dizendo. Então veja lá, aqui seria um motor com um par de bobina, 2 par de bobina, 3 par de bobina, 4 par de bobina. Igual aquela tabela que nós montamos. Então observe que bateu todos os resultados. Tá. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida sobre velocidade síncrona? Tudo certo? Para calcular também a velocidade síncrona, pode falar. Esse foi o mais fácil de todos? Esse foi o mais fácil de todos. Uhum. Oh, mas uma pergunta, o que a gente está calculando é a velocidade do motor, né? Com aquela fórmula que você deu. Isso. Então, essa aqui é a velocidade do rotor do motor quando o motor é síncrono. No caso, quando é trifásico? É que nós temos motores... Aqui tem um motor trifásico, né? Só que tem motores trifásicos síncronos e motores trifásicos assíncronos. Então, os dois vão ser trifásicos. Sim. O que muda é que a velocidade do campo magnético é igual à velocidade do rotor. Aí esses motores, eles são muito utilizados quando você quer regular a velocidade. Vamos supor, você quer que, eu quero que o meu motor fique com 1.800 RPM. E você quer que não varie essa velocidade. Vamos supor se fosse um carro elétrico, né? Um motor de um carro elétrico. Então, o motor de um carro elétrico, você quer que a velocidade seja exata. Então, você vai precisar de um motor síncrono, né? Para você conseguir controlar a velocidade exatamente igual. Vamos supor, a velocidade, um motor de uma impressora. Ou a velocidade de daqueles motor do processo, o motor do HD lá. Que o HD tem um motor lá, o disco, não sei se é disco rígido lá, mas tem um motor lá que gira o disco do HD. E essa velocidade tem que ser exatamente igual e tem que ser variada, né? Então tem que ser uma velocidade muito, muito certa. Então por isso que é usado esse motor síncrono. Então, ó, recomendado quando se necessita de uma variação de velocidade aliada com precisão. Então, isso aqui é uma precisão bem apurada. Não quer dizer que o motor trifásico assíncrono você não consiga regular a velocidade. Você consegue regular também. Só que o motor trifásico síncrono é uma velocidade, vamos supor, seu soft start lá, o servomotor lá, ele falou lá, é 500 RPM, vai ser 500 RPM. Quando é um motor síncrono. Quando é um motor assíncrono, ele vai ter a velocidade do rotor, não é a mesma do campo magnético. Então é isso que nós vamos ver agora. Que agora, quando eu fazer esse cálculo, vamos supor, no motor síncrono, deu 3.600 RPM. Tá, é 3.600 RPM no eixo do motor. Beleza. Agora no motor assíncrono. No motor assíncrono, não. Essa velocidade de 3.600 é a velocidade do campo magnético que você calculou. E não vai ser a mesma do eixo. Daí por isso que a fórmula muda também. Então vamos lá. Falar sobre motores síncronos. Então, motor assíncrono e o motor síncrono são todos motores trifásicos. Tá. O motor assíncrono também são conhecidos como motor de indução.
por serem robustos e mais baratos, é muito mais em conta, muito mesmo, são os mais empregados na indústria. Nesses motores, o campo girante tem velocidade síncrona. Então tem uma velocidade síncrona. Teoricamente, para o motor girando a vazio, sem perdas, teria velocidade aceitável. Então aqui está o que tá querendo dizer o texto. Que a velocidade do campo, então essa aqui é a velocidade do campo, e essa aqui é a velocidade do rotor. Então, a velocidade do campo é diferente do rotor. Então, não é a mesma velocidade do eixo do motor. Porque aqui está falando o texto que, tá, professor, mas eu cheguei lá na bancada e liguei o motor e a velocidade do campo magnético é 3.600. E a velocidade do rotor também é 3.600. Mas você falou que aqui a velocidade é assíncrona. A velocidade do campo é diferente do rotor. Como que, quando eu liguei o meu motor, a velocidade está igual? Ela está igual porque o motor está girando a vazio, né? Não tem perdas. Caso você coloque um torque, né? Coloque, vamos supor, uma carga no rotor, no eixo do motor, essa velocidade vai mudar. Então, o que seria esse motor? Então, conforme você proporciona um torque no rotor ou no eixo do motor, a velocidade do motor vai diminuir, só que o campo magnético vai ter uma velocidade contrária para compensar esse torque. Então, esse motor aqui, ele seria basicamente mais difícil de você parar o eixo dele. Esse motor vai chegar a queimar, ele queima. Então, se você, vamos supor, colocar um torque muito excessivo no eixo do motor, ele vai tentar girar. Só que ele vai começar a ter aquecimentos. Só que a velocidade do rotor é diferente do campo. Então, não tem precisão. Caso você queira um motor muito preciso, professor, eu quero controlar a velocidade de uma esteira. Eu utilizo motor síncrono ou assíncrono? Cara, na esteira não necessita de tanta precisão. Então pode ser um motor assíncrono. Professor, agora vai ser um braço mecânico. Agora esse braço mecânico, né, vai pegar lá a peça, vai pegar uma garrafa, ele necessita de precisão na velocidade do movimento do braço. Então você utiliza um motor síncrono. Tá. E agora como que eu calculo? Como que é a fórmula? Então, pessoal, agora a fórmula, ele tem esse S aqui, ó, que seria o escorregamento do motor. O que seria esse escorregamento? Seria a diferença da velocidade do rotor com o campo. Seria a perda do motor. Então, vamos ver se vocês já copiaram a fórmula. Então, a fórmula seria N. N seria velocidade assíncrona, é igual a 60 vezes a frequência, abre parênteses, 1 menos S, tudo isso, aqui é o F, tudo isso divididos pelo número de pares de polo. Já copiaram aqui, pessoal? N, rotação síncrona, assíncrona, F, frequência, o P, número de pares de polos do motor, e o S, o escorregamento. Não copiei, né, professor? Vou copiar agora. Quer que eu volte o slide? Tô meio atrasado na aula, cheguei meio atrasado hoje. Tá, vamos lá. Então seria N, que é velocidade assíncrona, 60 vezes F,
abre parênteses, 1 menos o escorregamento, divididos pelo número de pares de polos. Certo? Certo. Então, os motores assíncronos subdividem basicamente em rotor tipo gaiola. Então, o motor tipo gaiola, pessoal, é aquele rotor, eita, seria do estator. Seria um gaiola de esquilo, porque o rotor tem várias ranhuras. E esse rotor seria um dos melhores para gerar torque no motor, para gerar o conjugado. A força disso. Isso, seria a força. A tabela 4 mostra algumas rotações estabelecidas nesse exemplo. No motor de escorregamento é de 3%. Pessoal, na maioria dos motores, o fator de escorregamento é 3%. Beleza? O que quer dizer escorregamento, professor? O escorregamento seria a diferença da velocidade do campo magnético, seria a velocidade da bobina, em relação do rotor. É tipo uma Vamos perda supor, de velocidade, ou ganho da velocidade? isso, vamos supor, aqui é o rotor do motor, ó, Aham. e aqui é um campo. O campo Aham. magnético também tem uma velocidade. Ah, sim. Então, a velocidade do campo vai ser diferente do rotor. Porque esse é o motor assíncrono. Então, essa velocidade muda. Mas quando liga ele é velocidade igual, professor, não? Não, também não é. Também não é. A velocidade vai ser igual apenas nos motores síncronos, Ah, que sim. foi falado anteriormente, mas a Eu vou aula marcar. tá gravada daí. Então, beleza. Beleza? Tá, pessoal, vamos fazer os cálculos aqui, né? Vamos lá. Deixa eu jogar o quadro. Aqui, ó. Então, agora vai ser velocidade assíncrona. Então, vamos supor que o motor é 60 Hz. O fator de escorregamento seria 3%, que seria a perda. Ah, também, pessoal, agora, ó, conforme você aumenta a frequência da rede, o que acontece? Ah, professor, quero ligar um motor de indução trifásico. Então, ó, motor de indução trifásico seria um motor trifásico assíncrono. Sempre quando se fala motor de indução trifásico, é um motor assíncrono. Você ligou no inversor de frequência. Tá. E no inversor de frequência, inverte a frequência. Então você consegue aumentar a frequência. Conforme você aumenta a frequência, o campo magnético vai girar mais rápido. E o eixo do motor vai querer acompanhar essa velocidade. Por isso que aumenta a velocidade do motor. Só que com isso também vai aumentar o fator de escorregamento. Então vai ter mais perdas no motor. E com isso diminui o torque. Então, aumentou a velocidade, diminui o torque. Tá. Vamos fazer a mesma tabelinha lá, pessoal. Agora vai ser um motor, uma que seria os polos, bobinas, certo? E aqui vai ser a velocidade do motor, RPM. Vamos fazer a mesma forma lá, pessoal, que nós calculamos. A velocidade é só RPM, professor? Só RPM. 4 bobinas. 6. Acho que a gente calculou com 8 também, né, pessoal? Tá, agora a tabela pro motor assíncrono. Lembre, motor de indução
Trifásico. Trifásico. Tá, e agora como que faz o cálculo? Vai ser N, que é a velocidade assíncrona. Velocidade assíncrona. 60 é fixo. Vezes a frequência. Abre parênteses. S, que é o fator de escorregamento. Menos 1. Divididos pelo P, que é pares de polos. São as bobinas. Pares de bobinas. Tá. Vai ficar 60 vezes 60, que seria a frequência da rede. Pessoal, como aqui está em porcentagem, né? E aqui não tem nenhum número em porcentagem, você não consegue fazer conta de menos com porcentagem. Então, você tem que tirar esse por 100, tem que tirar esse porcento. Então, seria a mesma coisa aqui, 0,03. Só você tem que tirar esse porcento para poder fazer os cálculos. Então, seria a mesma coisa que você dividir por 100. Dividiu por 100, você corta a porcentagem. Beleza? Então, 3 divididos por 100 é 0,03. Então, vai ficar 0,03 menos 1. Divididos pelos números de pares de polo, pares de bobinas, que seria 1. Então, qual que vai ser a velocidade síncrona, pessoal? Alguém já calculou a velocidade assíncrona? Aqui nós já sabemos que vai ser 3.600, né? 3.600. Então, lá, já calcularam. Vai ser 3.492. Então, vamos lá. 3.600 vezes 0,03 menos 1. Isso aí. Certinho. Rezinho. Ô, louco, quem que é o Rezinho? Rezinho. Ah, de lembrar o nome. 3.492. Então, vamos lá. Com 4... Ah, Renan. Valeu, Renan. Obrigado aí. Então, com 2 pares lá, ó, pessoal. Vai ficar 1.746 RPM. E com 6 bobinas, pessoal, qual que vai ser a velocidade? (3.600) 34, 32 dividido por 3. Então, com 6.164 e com 8 bobinas, 873. Senhor, como que você calculador lá para a primeira? O senhor fez para chegar aí, senhor? Eu não entendi também. Vamos lá. Tentei fazer que não deu boa. Deixa eu conectar aqui. Deixa eu ver se pegou aqui. Então, pessoal, vai ser dessa forma aqui, ó. Fazer do... Ah, com duas bobinas deu certo. Com 2 polos. Na verdade, Não senhor, deu boa. eu Entendi como se fez a conversão. Eu não entendi a matemática ali, como é que faz ali. Ah, ficou assim, ó. Fazer de novo com duas bobinas. O 60 vezes 60, eu sei que chega no 3.600, mas daí, para nós chegar no 3.492, como é que eu... Ah, foi aqui, ó. Ó, só pra gente estabelecer aqui na forma, né? Esse P é o número de pares. Então, números de pares de bobinas. É aqui 2. tem um par, aqui tem 2 par, Isso. aqui é 3 par e aqui é 4 par. Isso entendi. Então, nós temos que jogar no P os números de pares. Tá.
Agora, como que faz o cálculo? É o cálculo que eu não entendi. Deixa eu jogar aqui a calculadora. Eita, não apareceu aqui. Calma, já aparece. Aí. Ô, professor, meu tá dando certo aqui o resultado, mas tá dando negativo na calculadora. Ah, vamos lá. Então, N... Aqui vai dar 3.600. Aqui deu boa, né? Vai, entendi. Era só ter colocado no parênteses. Isso, vai ter que abrir o parênteses. Tem que abrir o parênteses. 0,03 Menos 1. menos 1, fecha parênteses, divididos por 1. Ah, Tá, divididos. Ah, agora entendi, professor. ó. Lá na... Agora. Olá, pessoal. Ó. 60 vezes 60. Abre parênteses. 0,03 menos 1, fecha parênteses. Aham. Lá deu... Eita, deu negativo aqui. Calma aí. Pois é, o meu também tá dando negativo. Será que é os contrários a fórmula? Ah, é os contrários. O Eita, S é depois do 1. isso. Exatamente. É 1 menos S. Exatamente. Agora sim, é por isso que estava dando negativo. Então, Por causa da fórmula. então é 1 menos 0,3. Isso. 1 menos 0,3. Porque não existe velocidade negativa, né? Beleza. É que o fator de escorregamento sempre vai ser menor que 1. Conseguiu entenderem? Ah, consegui. Beleza. Beleza. Então vamos ver lá se bateu lá, ó. Com 2 polos. 2.970 com 6 polos. Ficou próximo lá, vamos ver lá. Aqui, ó. Ó, pessoal, bateu certinho. 3.492, 1.743, 873. Bateu certo, ó, pessoal. Tem que olhar na tabela aqui, ó, de 60 Hz. Que nós calculamos com 60 Hz. Não foi com 50. Porque daí não vai bater mesmo. Beleza? Tá. Então, o que é o rotor tipo gaiola? O rotor tipo gaiola é mais robusto do que todos, não exige uso de escovas e nem comutador. Então não vai precisar lá colocar o carvão no motor. Vai ser apenas um rotor aqui. Então com isso, o que vai evitar? Vai evitar os desgastes no carvão, porque não vai ter escovas, né? A manutenção dele, cara, vai ser muito reduzida, quase você não vai fazer manutenção. Na maioria dos motores que você faz manutenção é porque foi exigido um excesso de carga no eixo, por isso que ele estraga, mas a vida útil dele é excelente. Então a forma mais simples desse rotor apresenta o conjugado de partida fraco, então o torque de partida dele é fraco, e o pico de corrente de partida alcança até 10 vezes. Então, olha, até 10 vezes. Então, vamos por... Ah, professor, esse motor aqui é de... Eu joguei uma corrente muito alta. Vamos supor que esse motor lá estava na plaqueta 21 amperes. Eita. Então, vamos supor, o motor de 21 amperes. Porra, que legal. Então, motor de 21 amperes, posso jogar um fio 2,5, um fio 4 milímetros? Ah, pode. Mas na partida, pessoal, será que vai ser 21 amperes? Não. Na partida, ó, o pico de corrente pode alcançar até 10 vezes. Então, na partida, esse motor vai chegar a 210 amperes.
Vejam só. Então pode alcançar até 10 vezes. Então tem que saber bem fazer o dimensionamento dos condutores. E também da contatora, que nós vamos ver mais à frente. Por quê? Porque esse motor é do tipo rotor gaiola. Ah, professor, eu consigo reduzir a corrente de partida? Consegue. Uma é mudar esse rotor. Usar outro tipo de rotor. Só que o motor vai sair mais caro. E outra coisa é fazer a partida mais para frente, que vamos conhecer, partida estrela-triângulo, que evita esse pico de partida de, vamos supor, motor subir a 210 amperes. Tá. O outro tipo de rotor no motor. Pessoal, vocês lembram o que é o rotor no motor, né? Sim. Então seria essa peça aqui, ó, que gira, rotor. Então ele possui a mesma característica do motor de indução. Então o motor de indução é um motor assíncrono com relação ao estator, mas o seu rotor é bobinado com enrolamentos trifásicos. Então, o que acontece, pessoal? Agora, são... Tá, deixa eu mostrar a imagem. Ó. Então, o rotor tipo gaiola, ele... Basicamente, assim, tem várias ranhuras e apenas isso. Né? Não tem escovas, é o campo magnético que é induzido no rotor que faz ele girar. Já no rotor com anéis, então observe que você vai injetar uma tensão trifásica aqui, e nesse caso, aqui vai conter escovas. Vai ter escovas, né? Então, você vai reduzir a corrente de partida, né? Nesse caso. Só que vai aumentar a manutenção desse motor. E observe que esse motor ele é mais robusto, ele é maior. Porque ó o tamanho desse motor ó, em comparação do motor gaiola de esquilo. É muita diferença. Aonde que é mais usado esse tipo de... Oi? O motor da arranque. Isso, motor de arranque. Deixa eu ver. Pior que eu não lembro como que é o motor de arranque lá. Mas deve ser. Então, esse motor com anéis é mais utilizado, vamos supor, em geradores. Então, esse aqui é um gerador de 1.750 kW. E ele gera 4,1 kV. Beleza? Olha o tamanho do motor. E olha o tamanho dos barramentos aqui, né? Tá. Pessoal, eu já vou falar para vocês conhecerem que aqueles outros motores que eu andei falando, o motor... Opa, tem um vídeo aqui? Eu tinha esquecido. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Não. Não. Tá, calma aí. Agora quero ver como faz para desativar vídeos de entrada. Dá pra ouvir? Mas é só o barulho mesmo. Não tem muita diferença. Ô, professor, não é no finalzinho aí que abre o áudio? No finalzinho, acho que tá dando lag. Vai dizer que abre o áudio, ué. Ah, é só o barulho do motor girando mesmo? Barulho no motor. Não é muita coisa importante.
Aí você já escuta o dia inteiro lá, mano. Então não é nada. O dia inteiro, o barulho do motor. Já enjoa a cabeça. Enjoa, né? É verdade. Então vamos lá, pessoal. Ó. O que eu falei até aqui, até agora? Falei sobre motores monofásicos, Bifásico. motores monofásicos. Temos os motores trifásicos. Só que esse motor trifásico, ele tem um motor síncrono e um motor assíncrono. Beleza, pessoal? Entendeu? Só que esses tipos de motores, você não consegue regular a velocidade. Vamos supor, a velocidade dele vai ser fixa. Então, vai ser 60 Hz, vai ser uma velocidade fixa. Só que existem motores que seriam de múltiplas velocidades. Tá, mas o que seria isso? Então, você vai ligar em uma tensão de 60 Hz e você vai conseguir alterar a velocidade no motor conforme o tipo de ligação que você faz entre as bobinas. Ah, vai ser uma ligação séria ou paralela. Em vez de você mandar uma tensão diferente, você vai alterar a velocidade do motor. Então, nós temos motor com múltiplas velocidades em um mesmo eixo. Tá, então, esses motores que são motores de múltiplas velocidades, ele só tem um valor de tensão. Então não é igual no motor trifásico lá, é 220 e 380. É só uma tensão, é só 220 ou é apenas 380. Tá. Então, existem dois tipos de motores. Seria o motor com enrolamentos separados ou motor tipo da Highlander. Tá. O que seria com motores com enrolamentos separados? Então, são, vamos supor, um motor com dois pares de polos. Ou um motor com 4 polos. Vai ser dois polos para 1.200 RPM e 2 polos para 1.800 RPM. Só que qual que vai ser o malefício desse motor? Então não há possibilidades de girar o motor com duas rotações simultâneas. Como assim? Ah, vai ter duas botoeiras. Uma botoeira você vai apertar para 1.200 RPM e outra para 1.800. Você não consegue fazer isso, pessoal. Você vai instalar o motor e vai ficar uma velocidade fixa. Você não consegue controlar a velocidade. Vamos supor, você consegue controlar a velocidade, só que você vai ter que abrir o motor e mudar o rolamento dele, o enrolamento. Então, nos terminais não conectados, haverá tensão induzida, gerada pela bobina. Então, vejam só, pessoal. Como? O que vai acontecer nesse motor? Ele vai virar um gerador também, né? Vamos supor, ó, vai ter duas bobinas que vai estar ligado lá o 220 volts e vai ter outras duas bobinas que elas vão estar livres, né? E aqui é o rotor, ó. Então, uma você conecta para 1.200 RPM e essa outra aqui vermelha você conecta para 1.800 RPM. Tá, mas como o rotor vai estar girando, ele vai gerar uma tensão induzida.
Ah, professor, então se eu, sem querer, encostar nesses fios, eu vou chegar a tomar um choque? Vai. Você vai tomar um choque. Ah, então professor, não consigo utilizar, vamos supor, o motor vai estar rodando, né? Eu não consigo ligar uma lâmpada. Consegue? Ou ligar um outro motor? Aí já é muita coisa, né? Essas bobinas que estão sobrando não é para ligar outra carga. Por quê? Quando você liga uma carga aqui, vai gerar uma corrente induzida, uma corrente contrária. Então, por esse motivo também, que explica que não existe, vamos supor, tensão infinita. Porque nesse caso seria uma tensão infinita, né? Uma potência infinita. Por quê? Eu vou ligar o motor aqui com 220 volts, vai girar o rotor. Quando gira o rotor também vai citar essas duas bobinas, que vai gerar aqui 220. Então nunca vai acabar a tensão. Não. Porque sempre vai gerar uma tensão induzida aqui, uma tensão contrária, que vai fazer parar esse rotor, vai ser um freio. Então, tem que tomar cuidado nisso. Do motor com duas bobinas, com bobinas separadas. Então, ó, nos terminais não conectados à rede, haverá uma tensão induzida, gerada pela bobina que está conectada. Caso circule a corrente no enrolamento que não está sendo alimentado, surgirá um campo magnético que interferirá com o campo do enrolamento. Então, seria basicamente um freio, que não vai deixar girar o rotor. Não pode circular corrente na bobina que não está sendo utilizado. Esse é o caso que eu falei para vocês. Não pode ligar nenhuma carga lá naquela bobina, porque senão vai gerar corrente. Tá. Esse é o motor da Highlander. Tá, o que seria o motor da Highlander? É um motor também com duas velocidades, só que nesse caso você vai conseguir colocar dois botões, um para 1200 RPM e outro para 1800 RPM. Então nesse caso você consegue fazer isso. Como assim? Ah, tá lá a esteira, você apertou a botoeira 1. S1. Apertou a botoeira 1 lá. Pá, o motor tá 1200 RPM. Assim, quero que o pessoal trabalhe mais. Vai lá, aperta a botoeira 2. Aumenta a velocidade. Beleza? Com esse motor tipo da Highlander você consegue fazer isso. O outro já não. O outro tem que desmontar o motor, mudar o tipo de ligação. Beleza, pessoal? Beleza. Lá no Senai nós temos um motor tipo da Highlander. Aí seria isso. Pessoal, eu só vou passar para vocês a ligação do motor trifásico agora. Aqui e já acaba a aula. Então vamos lá. Ligação bobina motor trifásico. Deixa eu ver uma coisa. Motor trifásico. Ligação bobina motor trifásico. 220/380 volts. Tá. Então, pessoal, a ligação da bobina motor trifásico 220/380, ele tem dois tipos de ligação. Tem a ligação das bobinas estrela e a ligação triângulo. Tá. Para você fazer uma ligação do motor trifásico
220 volts, isso vai ser uma ligação triângulo. Por quê? Então aqui vai ser as bobinas do motor. 1, 2, 3. A numeração vai ser diferente das bobinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a ligação 220 no motor trifásico é ligação em triângulo. Ligação triângulo. Tá, e como que seria essa ligação? Então você vai fazer o fechamento do motor lá. Vai ser 1 com 6, 4 com 2 e 5 com 3. Como é um sistema trifásico, você vai mandar fase no 1, R, no 2, S, e no 3, que seria o T. Então, uma ligação, motor lá 220, 380, opa, quero ligar na rede 220. Então, é ligação triângulo, fechamento triângulo. E nós já vimos esse tipo de fechamento. Porque observe aqui, ó. Fazer lá do sistema trifásico, a tensão de linha, tensão de fase, ó. Aqui é uma bobina. Aqui é a outra. E aqui é a outra. Então, lá na tensão de linha e tensão de fase. O que que acontecia? Aqui vai ser uma fase S. Aqui vai ser outra T. E aqui vai ser outra AR. Então lá. Aqui vai ser o número. O número que vai ser aqui, pessoal, ó. Então, ó, R. A fase R entra no número 1 e no 6. Então, aqui é 1. E aqui é o 6. Só que qual que é a outra ponta da bobina lá? 1 e a outra é o 4. Essa aqui é 6. Essa aqui é 3. Aqui é 5. E aqui é 2. Então, vejam a mesma coisa lá daquela tensão de linha e tensão de fase. Então, essa aqui é o chaveamento do motor, vamos supor, para ligar numa rede 220, motor trifásico. 220, é o fechamento triângulo. Tá. Pessoal, vocês já copiaram aqui? Sim. Já. Tá. Agora, a rede é 380 volts. Não é mais 220 trifásico. Então vai ser a ligação estrela. Nossa senhora. Estrela. Como que seria a ligação estrela? As bobinas são iguais, né? Então, pessoal, agora essas bobinas, elas trabalham com 220 volts. Não é mais com 120, não é mais com 110. 220 volts. Essa aqui é a ligação mais fácil. Por quê? Você jampeia 4, 5 e 6 e manda a fase no 1, no 2 e no 3. Então seria igual aquela ligação lá. Nossa.
Então, aqui no meio seria o 4, 5 e 6, porque é tudo jump, né? É jumpeados. E manda fase. Aqui seria o 2, o 3 e o 1. Aqui seria o T, manda fase. O S e o R. Beleza, pessoal? Seria a mesma coisa do motor. Seria a mesma coisa do motor monofásico lá. No motor monofásico lá, quero ligar em uma rede 127, você liga em paralelo às bobinas. Você quer ligar em 220, você liga misto lá, basicamente em série. Já o motor trifásico seria da mesma forma. Você quer ligar lá em 220? Beleza. Vai ligar em 220 lá, faz o chaveamento triângulo. Tá, foi lá, quero ligar em uma rede 380? Tá, então você vai ter que fazer o fechamento estrela. Certo, pessoal? Caso você faça inversão, vamos supor, você faça um fechamento triângulo, que seria 220 volts, e você manda 380 aqui, você queima a bobina do teu motor. Beleza? Ah, e caso você faça ao contrário, faça uma ligação, um fechamento estrela, e jogue 220, você não vai queimar o motor. A única coisa que o teu motor vai reduzir a potência para 1/3 e ele vai, dependendo se você jogar muita carga nele, ele vai esquentar. Se você manter o funcionamento diário do motor, uma ligação estrela, mas mandando 220 volts. Essa ligação seria da mesma forma lá, pessoal, ó. Você vai fazer a partida do motor. Deixa eu ver aqui, ó. Estava escrito aqui. O sistema. Ó. 220 volts barra 380. Daí tem outro motor lá. 380 barra 440. Aí vai ter lá um motor lá. 440 volts barra 660 volts. Ó, quase, tipo, a maioria dos motores são dessa forma. Então, o motor 220 faz a partida lá, a rede 220, triângulo. A rede é 380, estrela. Daí você foi lá e comprou o motor 380, 440. A rede é 380, faz lá o triângulo. E para 440, o estrela. Então, sempre a tensão maior do motor é em estrela e a tensão menor é em triângulo. Aqui o motor 440, 660. Para ligar o 440, estrela. É triângulo. E a tensão maior, 660, estrela. Beleza, pessoal? Então, tensão menor é o triângulo, tensão maior é o estrela. Então seria isso por hoje. Vou fazer a chamada aqui, pessoal. Ô, professor, tem uma dúvida. Pode falar. Para reverter a rotação, daí que a gente faz. Verdade. Verdade, faltou isso. Então, pessoal, para inverter a rotação, para inverter a rotação no motor trifásico,
inverte. Ou muda, inverte duas fases. Como se inverte duas fases? Tá aqui o motor, o rolamento do motor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 com 2. 1 com 6. 5 com 3. Então você mandou lá R, S e T. Para inverter a rotação do motor, pessoal, o que faz? Você inverte as fases. Aonde é R, você manda S. E aonde é S, você manda o R. Então inverte duas fases. Então, nesse caso, para você inverter a rotação do motor, você inverte duas fases. Certo? Mas pode ser qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Tanto o S com T, o R com T, tanto faz. Tem que inverter duas fases. Eu, quando vou fazer... Vou ligar um motor trifásico, eu sempre inverto lá no disjuntor. Em cima do disjuntor lá. Então, em cima do disjuntor vai vir 3 fios, né? Eu só faço essa troca aqui. Já no disjuntor. Fica muito mais fácil. Beleza? Beleza. Então, inverte duas fases. Porque não tem como inverter uma só. Inverte duas fases. Certo. Fazer a chamada. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Só no comecinho lá, professor, eu não peguei bem o começo lá da explicação.